Vamos então à nossa mensagem inicial, que hoje será aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a nossa mensagem de hoje. Número 164. Não perturbeis. 164. Não perturbeis. E as palavras destacadas por Emmanuel são narradas pelo evangelista Mateus, que também foi apóstolo, não é? E são palavras de Jesus, que nos diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aqui ele está falando do casamento, não é? Das relações afetivas. E Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem, dizendo-nos assim: a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem, o ser humano, não ludibriará, ou seja, não enganará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos físicos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, quer dizer, se nós ficarmos transgredindo, não é? Então, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então, os princípios equilibrantes da vida. Se nós erramos, vem um princípio equilibrante tendendo para o outro lado, não é isso? Para que não fiquemos no desequilíbrio. Então, tem o ponto e o contraponto, tem o erro e a reparação. Então, a vida vai nos trazer a repercussão do erro, a consequência do erro. Para quê? Para nos torturar? Não. Para nos reequilibrar com a nossa própria consciência. E Emmanuel continua: a advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significado ou significação mais vasta, mais ampla. E aqui, entre aspas, de novo, repetindo Jesus: não separeis o que Deus ajuntou, ou o que Deus juntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Se nós fizermos compromissos antes de reencarnar, assumimos, não assumimos? Assumimos esses compromissos com a nossa consciência, muitas vezes junto a outros corações, tanto para recebê-los como companheiro ou companheira, filhos, também assumimos compromisso com esses corações, também assumimos compromisso com aqueles que seriam nossos pais. Todos esses foram compromissos assumidos, irmãos também, não é? Mas foram compromissos assumidos de acordo com as leis divinas. Ou seja, quando ele diz: não perturbeis o que Deus harmonizou. Nosso contexto familiar, ele não foi improvisado, não é? Foi superentendido pelas equipes espirituais que nos acompanham a evolução. Sendo assim, tudo que nos é proposto para a reencarnação são propostas de reharmonização, de acordo com o quê? Com as leis de Deus. Sendo assim, a família, os laços de, vamos dizer assim, de compromisso que assumimos, não é? Foram propostas de harmonização. Mas nós sabemos que todos nós temos livre-arbítrio. Podemos sair de lá com essas propostas e chegarmos aqui e decidirmos o quê? Diferente. Eu assumi um compromisso lá, mas eu agora não quero mais. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos dizer o quê? Livre-arbítrio. Mas se eu estou perturbando o que Deus harmonizou, ou seja, se eu estou preferindo me colocar como pedra de tropeço no meu próprio caminho, tudo bem? Tudo bem, às vezes não sou eu. Às vezes é o outro que não quer mais. E eu não vou ficar o quê? Dando murro em ponta de faca. Se o outro não quer mais, diz o ditado que quando um não quer, dois não devem brigar.
não é? Porque tem pessoas, por exemplo, que o outro desiste, assumiu um compromisso, mas não quer mais. E aí? Tem pessoas que cometem crimes por isso, não tem? Ah, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Ah, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ah, porque não pode separar o que Deus juntou. E stop. O outro decidiu. Livre arbítrio. Cabe-nos o quê? Respeitar. Bom, eu vim. Eu ia adiante. Você não quer. Desistiu? O que a gente vai fazer? Manter a pessoa amarrada no pé da cadeira? Não faria o quê? Nenhum sentido. Então, o que depender de nós, estejamos atentos. Por quê? Porque as ilusões da matéria são como o canto da sereia, não é? O que acontece com o mito da sereia? Ah, só mesmo no desenho animado ela é fofa. Fofíssima, Ariel, uma fofa. Mas o mito da sereia é um mito muito perigoso. Ela é um personagem muito perigoso. Por quê? Porque com seu canto ela hipnotiza os marinheiros e faz com que eles se joguem no mar e morram. Então, o canto da sereia é a sedução. Ela seduz para prejudicar. E o que fazem então os marinheiros, claro, na lenda, não é? Para não sucumbir ao canto da sereia, se amarram nos mastros. Porque amarrados aos mastros, não vão se atirar ao mar, estão presos. Bem que iriam querer. Vão ficar zangados lá, porque estão o quê? Totalmente com a mente perturbada. A tentação é assim. Ela vem, nos toda a razão, e se nós não nos tivermos amarrados antes ao mastro, é capaz da gente se deixar arrastar. Como seria para nós nos amarrarmos ao mastro? Está lá no Livro dos Espíritos. Não existe arrastamento, vamos pensar na sereia, mastro. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. As provas vão vir, as tentações virão, por quê? Porque ainda temos vários pontos frágeis em nós. E serão provas ou expiações, afinal estamos aqui para isto, um mundo de provas e expiações. Então eu determinei para mim, a minha vontade determinou que eu não quero mais ceder a isso. Quando Jesus nos diz, vigiai e orai para não cair em tentação, mesmo que eu esteja com a minha vontade ali. Por quê? Porque ainda estou com um ser imperfeito. Isto quer dizer que se eu não estiver atento, se eu não buscar a prece, pode ser que eu seja arrastada? Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para manter a tua vontade firme, a fim de não sermos arrastados. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. A vontade firme é estarmos atentos, buscando a prece, porque a prece me liga ao alto. E às vezes eu não tenho força, mas tudo posso naquele que me fortalece. A força que me faltar, Deus vai me suprir. Mas eu tenho que estar o quê? Atento, vigilante, buscando o alto. Fazendo esta parceria, porque exatamente buscando a prece vigilante, eu vou estar o quê? Ali me atando ao mastro da segurança diante das minhas próprias fraquezas ainda morais. As temos? Sim, as temos. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro que seja, constitui sempre a vontade do Senhor. Ah, eu sei que era isso que eu devia fazer, mas eu queria aquilo. É o quê? É o lado maduro e o lado imaturo. Ah, eu sei que eu deveria estar assistindo a aula. Ah, vamos matar a aula e vamos lá naquela sorveteria? Ah, vamos. Quando a gente vai, é o quê? É o lado imaturo que cede.
Não, vamos assistir a aula. Quem disse isso? Foi à vontade? Estava todo mundo amarradão para assistir a aula? Não, que saco, assistir a aula. Eu queria era mesmo tomar sorvete. Mas eu sei o que é o melhor. É o dever, é o quê? É o melhor. Nós sabemos, né? Já vivemos mais um pouco, sabemos que quantas coisas nós fazemos, por quê? Porque sabemos que é o melhor. Preferimos deixar para lá, chutar o balde, fazer outra coisa. Mas não, peraí. Esse é meu compromisso. Eu assumi esse compromisso. Não posso fingir que não está acontecendo. Dizer o quê? Que não é comigo? Ah, o filho não é comigo? O pai e a mãe não é comigo? A pessoa para a qual eu assumi um compromisso de vida não é comigo? Complicado, né? Ou não. E a consciência sentinela, vigilante do eterno, consciência de quem? De Deus? Não, a nossa. Mas como as leis de Deus estão na nossa consciência, é como se Deus vigiasse na nossa própria consciência, pois suas leis estão lá. E a consciência sentinela, vigilante do eterno, que é Deus, a menos que esteja o homem, o ser humano, dormindo no nível do bruto, que bom, não é mais o nosso caso, permanece apta a consciência a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Então, aula ou sorvete? O que é obrigação e o que é fuga? O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa a Deus, ou seja, a harmonia que ele, através das suas leis, nos oferece para construirmos, quem lesa isso, e muitas vezes não é o outro que vem lesar na nossa vida, somos nós. Ninguém é capaz de nos lesar, ok? Ninguém é capaz de nos lesar. Porque acima da nossa vontade só tem uma. E só uma, que é a vontade de Deus. Deus criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem, como já vimos. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, Deus, as leis de Deus que estão na nossa consciência, quem lesa as suas leis, quem as transgride, quem não usa o discernimento ou usa e o ignora, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando algemas. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos seres humanos constitui-se de milhões em serviço, milhões há 80 anos atrás, né? Hoje já somos bilhões, né? Em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal, com a imperfeição, o que a providência estabelecera para o bem. Lembrando que nós chegamos aqui com todo um propósito organizado pela providência divina vamos dizer assim, na representação dos nossos mentores, não é? Os nossos tutores. E conclui Emmanuel dizendo-nos: prestigiemos as organizações do justo juiz que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Quem é o justo juiz? É Deus, não é? Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las, com suor e lágrimas. Sorrisos aqui são sorrisos de quê? Da inconsequência, da imaturidade. O jovem, com certeza, vai preferir tomar um sorvete rindo ou preocupado? Rindo muito. Já sai escolhendo os sabores e caldas, não é? E adorando a ideia, mas depois vem a nota da prova. E aí chega em casa com aquela carinha xadrez, né? Para dar a notícia. Bom, é isso. Muito bom.